Fala galera, mais um JMCast aqui, temporada de verão. Olha que maravilha esse sol gostoso, nessa linda paisagem. E hoje eu tô aqui com uma pessoa também que tem resultados reais vistos na prática, de manicure a uma grande advogada. Ela que trilhou uma caminhada de sucesso, uma caminhada consistente, uma caminhada duradoura. Ela saiu de, manicure a uma grande advogada da região. Hoje eu trago ela, sócia do Fire Club, minha amiga, grande empresária. Recebam ela com uma salva de palmas. Vanessa! Van, bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, Johnny. Van. Obrigada, Johnny. Van, que legal, hein? Que trajetória, hein? Olha, não foi fácil, viu? Como você disse, teve muita consistência, persistência e muito estudo, né, Johnny? Porque ninguém chega onde eu cheguei sem estudar bastante, viu? Mas o mais impressionante é a cabeça, né? Porque é muito difícil você sair de baixo, ter novos referenciais e querer crescer. Porque normalmente quando você está embaixo, as pessoas que você convive muitas vezes atrapalham o seu crescimento em relação a ter referências diferentes. Ou seja, você está ali embaixo, você não consegue mirar tão alto porque você sente que você muitas vezes não pertence a um outro estilo de vida, a um outro momento de vida, você não pode prosperar, e você não, você mudou o jogo. Você começou de baixo, começou sendo manicure e hoje é uma grande advogada. E a galera precisa entender a sua história, precisa entender como você impacta a vida de empresas, né? Como você estrutura a parte contratual, como você faz um bom planejamento patrimonial, como você faz um bom planejamento financeiro e tributário. Então, cara, isso é muito bom ver histórias vencedoras. E dizem que quando você é advogado, você é contador, muitos empresários economizam com isso. E eu ouvi uma vez uma frase do Flávio Augusto falando que não se economiza com advogado e contador, uma frase também da galera do G4 falando que não se economiza nem com advogado, nem com contador, e é isso que normalmente gera um grande impacto na empresa dos empresários, isso gera uma grande evolução para aquela organização, e é por isso que você faz essa diferença, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Johnny. A minha vida sempre foi uma vida com bastante disciplina, né? Muita persistência, estudo. Não foi fácil, né, traçar toda percorrer essa estrada que eu percorri, e não foi um salto, é isso que as pessoas precisam entender. Você não sai da linha da pobreza para uma vida mais, né, próspera, confortável. Você tem que dar um passo plaço do outro, é um passo forte, é um passo, né, estudado, certo. Então, foi uma caminhada bem planejada, né? Vamos dizer assim. E aí eu quebrei a linha da pobreza da minha família, né? Eu já ouvi dizer assim que se você nasce pobre, a culpa não é sua, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Então você foi a pessoa que quebrou ali a linha da pobreza, da escassez, né? E da mentalidade pobre também, porque você construiu o que você construiu, vem construindo com uma mentalidade rica. Inclusive, para a galera você que é empresário, você que é advogado, você que quer entender um pouco um modelo mental de sucesso dessa grande empresária, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, dá essa força, comenta aqui e assista esse podcast, que esse podcast pode transformar a sua empresa e a sua vida. Van, me conta um pouquinho, antes de você entrar na sua história, no seu trabalho, qual é a principal atividade, principalmente na estrutura de um contrato, na estrutura de uma empresa, né, numa alteração, numa modificação, numa constituição de uma empresa. Às vezes o empresário ele precisa ter um profissional realmente que vai direcionar os interesses dele, né, proteger os interesses. O que você muda ali na vida do empresário quando você analisa um contrato e faz uma boa constituição? Eu evito muito problemas para ele, né? Quando eu digo assim, que quando você nasce, isso não é uma frase minha, tá? Mas quando você nasce, você sai com a certidão de nascimento do hospital. Você deveria sair com um advogado do seu lado, né? Porque todos os atos da vida são
tem né, a parte jurídica ali. São decisões importantes, sempre embasado em lei, né, que rege nosso sistema jurídico. E quando você faz uma análise contratual, o contrato, antes de ser assinado, é o principal momento que você tem de discutir as disposições do contrato. O contrato tem que ser regido pelos princípios contratuais. O que eu julgo principal princípio é o contrato quando ele é equilibrado entre as partes. Então, você vai assinar um contrato é totalmente desequilibrado, não tem obrigações e direitos de forma equivalente entre as partes, tem multas muito onerosas, pesadas, por fatos assim que às vezes é até irrelevante. Então, o principal momento para você discutir o contrato é na fase pré-contratual. O Abílio Diniz tem um vídeo na internet que ele fala isso. Ele é questionado qual é o principal erro da vida dele. E ele fala que foi a assinatura de um contrato que foi mal feito. Por quê? No mínimo ele não teve, né, uma assessoria jurídica, ou que muitas vezes a gente vê na vida do empresário, que é assinar correndo, senão vai perder o negócio. Não vai perder o negócio. Às vezes você está criando um grande passivo assinando um contrato rápido, né? Sem analisar, sem discutir. Então, o empresário tem que ter essa calma na hora de consolidar qualquer operação que seja, a compra de um imóvel, abertura de uma empresa, uma alteração contratual, a contratação de um prestador de serviço, de um software, seja qual serviço for, qual fornecedor for. Então, precisa dar especial atenção. É o momento de discutir as multas contratuais, né, as obrigações, o direito, o preço, porque depois de assinado, é difícil. A parte que foi privilegiada pelo contrato não vai querer fazer um aditivo contratual. Exatamente. Você não consegue mais negociar isso. Então, eu julgo essa parte contratual. Tenha calma, porque quando o contrato ele é bem feito, a sua relação comercial é feliz, você não tem problema, né? Brigue tudo no começo, para você não brigar lá na frente. O que é combinado tá consolidado. O que acontece muitas vezes, Johnny? A gente combina as coisas verbalmente. E com a rotina do dia a dia, a gente mesmo acaba mudando isso na cabeça da gente. Esquecendo. Se está ali no contrato, se foi devidamente discutido, é só você ler, você vai lembrar que o que você achava que era de um jeito não é, que você tem que executar daquela forma, ou que você tem que cumprir a obrigação conforme você contratou. É comunicação mesmo. Comunicação é deixar comum a ação. Então foi combinado, estipulou em contrato. E você estipulando em contrato, você está colocando um instrumento à prova do tempo, ou seja, que vai passar anos, se você precisar lembrar de algo que foi combinado e algo que você inclusive protegeu a parte, o empresário que você quer proteger, tenho certeza que esse momento vai ser um momento crucial para que o empresário lembre do advogado e falar, poxa, olha que legal, eu combinei isso, quiseram de alguma forma me prejudicar e agora eu estou respaldado por esse instrumento jurídico. E é o momento que você mais vai pensar nas possibilidades de erro daquele contrato. Então, todas as possibilidades que você conseguir, né, imaginar, você tem que colocar naquele contrato, né? Para proteger seu cliente, para proteger as partes, porque um contrato bem feito é aquele contrato equilibrado que as partes conseguem cumprir tranquilamente. Nesse momento de contrato, qual o tipo de cliente hoje te procura mais? Qual fase ou qual ICP? Qual é o cliente ideal? Ou são todos os tipos de cliente? Existe algum tipo de cliente que te procura mais para que você possa executar isso para ele? Olha, Johnny, muita compra e venda de imóvel. Compra e venda de imóvel. Compra e venda de imóvel. E os contratos mesmo empresariais do dia a dia, né? Por exemplo, de prestação de serviço. Vou trocar o software, vou contratar um software novo, estou construindo um galpão, estou contratando uma construtora, estou contratando um prestador de serviço, um serviço de fotografia. Então, toda empresa tem contrato. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, porque não está acostumado a assinar, não está acostumado a formalizar a obrigação. Né? Mas todo tipo de empresa vai ter um contrato para ser analisado. Muito bom, Van. E parabéns por esse trabalho que você vem fazendo. Você trabalha também com um caminho bem interessante que é o planejamento patrimonial, né? Isso.
O planejamento patrimonial é uma área que hoje ela está bastante divulgada, né? Então, para evitar problemas futuros de sucessão, principalmente, né? As pessoas têm pensado em como elas querem dispor do patrimônio de forma prévia. Então, não tem nada melhor que você planejar como que vai ficar seu patrimônio, seja a sucessão familiar, entre os herdeiros, se tem empresa envolvida ou não, porque o patriarca e a matriarca traçam uma vida de muita batalha. Então, às vezes, vou dar um exemplo simples, vai comprando imóveis para alugar, né? Tem aí uma carteira de imóveis enormes, de repente um dos dois falecem, ou os dois, entra em inventário, os herdeiros não se conversam, começa uma briga patrimonial dentro do inventário que vai se arrastar anos. Então, para evitar esses problemas, principalmente na sucessão, se faz antecipadamente o planejamento patrimonial. Mas não só com quem já tem imóveis, com aqueles que também querem construir, já tem um foco de ter imóveis, ter investimento, ter loteamento, a pessoa já vai planejar antecipadamente, né? Como que ela vai construir isso? E aí vai incorporando a família nisso também. Antecipar a sucessão é mais barato para o cliente? Muito mais barato. O inventário... um pouquinho, porque eu acho que essa parte de antecipar a sucessão, acho que é bacana, porque poucos têm conhecimento e pessoas como você podem instruir melhor. Tá. O inventário, normalmente, ele tem 15% do valor do patrimônio. Por enquanto, né? Ele vai custar. Por enquanto, estão dizendo que vai aumentar, né? Nós estamos considerando uma alíquota de TCMD de 4%, mas com a reforma, essa alíquota vai ser progressiva, de acordo com o patrimônio, e vai chegar a 8%. Sim. Então, é uma coisa, se a pessoa não pensou ainda, a família não pensou ainda, ela tem que correr, né, por conta da reforma. Então, o inventário vai levar já 15% do valor do patrimônio, né? Se você faz previamente, tem a possibilidade de você transferir esse patrimônio com alíquotas menores. Tá? E quais seriam essas alíquotas para a galera entender? De 15% sairia para quanto no final? No máximo 4%. No máximo 4%. Olha a economia, e não importa o tamanho do seu patrimônio, mas vamos pensar que um patrimônio aqui de 10 milhões de reais, você está economizando praticamente 11% aí. E se você consegue ainda fazer uma transferência efetiva, com planejamento, com tempo, você acaba diminuindo, evitando. Até o inventário você acaba evitando, né, John? Inventário amoroso normalmente gera briga, gera discussões. Ou seja, é um caminho muito vantajoso a se definir e poucos se atentam a isso. E é muito importante ter profissionais que possam orientar realmente. Sim. Você pega muitos casos lá na região de pessoas querendo fazer esse planejamento? Sim, hoje muito. Cliente, ou a pessoa vem... a pessoa já vem focada que ela quer um planejamento patrimonial. Só que está tendo uma certa confusão também nisso, tá, Johnny? As pessoas chegam e falam assim, eu quero uma holding. Mas não sabe o que é uma holding. O planejamento patrimonial, ele tem alguns instrumentos. Então, não só a holding é um dos instrumentos. Existe o inventário, existe doação, existe possibilidade de se fazer um seguro, uma previdência privada. Então, são vários instrumentos que você agrega no planejamento patrimonial. Tem família que você nem precisa fazer uma holding, né? Uma doação ou um outro tipo de transferência atende muito mais aquela família do que fazer uma empresa que vai ter custo, que não vai agregar valor para a família. Porque não adianta só você vender o serviço. Você tem que agregar valor, né? Total. E tem muito empresário que ele fica escutando pessoas, às vezes, que não entendem disso. Eu ouvi sobre holding. Como que é fazer uma holding? Você tem que ir atrás mesmo. Mas não só ir atrás, você precisa ir atrás com a pessoa certa, né? A pessoa certa. E a pessoa certa pode ser você que está escutando, pode ser a Vanessa. Vanessa, qual é o seu arroba, já para a galera começar a te seguir, para entender um pouquinho mais esse movimento que você tem feito, esse seu trabalho. Qual que é o seu arroba? O meu arroba é Vanessa Fuirini, tudo com I. Fuirini. F-U-I-R-I-N-I. Fuirini. Vanessa Fuirini no Instagram. Manda mensagem para a Van lá que ela vai conseguir te ajudar.
Van, e também você trabalha com planejamento financeiro, né? Por exemplo, tributário, que acaba sendo pro financeiro também da empresa. E eu falo muito sobre o empresário, ele acaba perdendo muito dinheiro quando ele não tem planejamento financeiro. Tem 3 tipos de dinheiro, que a gente ganha, o que a gente perde, o que a gente deixa na mesa. Esse dinheiro que a gente deixa na mesa é o nosso ponto cego. São normalmente gaps ali, ou lacunas, ou até procedimentos, ou até meios que você encontra dentro da lei para que você possa otimizar, recolhendo o menor imposto possível dentro da lei e recebendo mais dinheiro, ganhando mais dinheiro. Como é que você trabalha hoje em relação a isso? Ô Johnny, essa minha especialização no direito tributário, ela também tem uma história. Depois da manicure... Você vai contar essa história. Então, peraí. Então, vamos entrar na história? Tá. Então, você vai chegar lá no planejamento tributário, conta sua história, porque a gente começou falando nesse podcast que você começou sendo manicure. Pra galera que tá ali ouvindo, poxa, é uma grande advogada, tem resultados, vive prosperidade, é família e tal. Eu também sou manicure. Por onde eu começo? Qual que é o modelo mental dessa mulher? Eu quero entender. Então, conta um pouquinho a sua história, aí você chega lá no planejamento financeiro. No tributário. No tributário, isso. Quando eu trabalhei como manicure dos 15 aos 18, com 18 eu estava na faculdade e consegui um emprego no escritório de contabilidade, área fiscal. E aí foi quando eu entrei para a área tributária sem saber, né? Então eu trabalhei 3 anos como auxiliar de escritório, depois eu virei gerente do departamento fiscal. Isso foi depois de ser manicure? Foi. Só que eu continuava fazendo unhas de final de semana para conseguir pagar a faculdade. Isso. E aí eu trabalhei 7 anos, passei na OAB e fui contratada por um escritório de advocacia em Campinas para fazer consultoria fiscal e planejamento tributário. Então foi quando eu entrei efetivamente para a área tributária, né? Como eu tenho essa expertise em apuração de tributos, para mim foi muito mais fácil agregar o direito, né, à parte prática. Então, quando eu vou fazer um planejamento patrimonial, eu vejo desde ali da apuração mesmo, né? E um planejamento tributário, ele é muito efetivo para a empresa. É uma NCM errada que te gera custo, né? É um PIS/COFINS que é alíquota zero ou é monofásico que você está tributando, é um Simples Nacional que você não está segregando receita. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente faz o planejamento considerando toda a apuração dos tributos. E muitas vezes ali é que a gente identifica alguma oportunidade, algum benefício que não está sendo utilizado, algum crédito que não está sendo utilizado, e a gente faz as indicações. Hoje, ainda tem a mentalidade de que um planejamento tributário ou uma recuperação de crédito pode gerar passivo para a empresa. Isso não é mentira, pode mesmo, Johnny, mas você tem que estar na mão da pessoa certa, né? Eu sou super conservadora em relação a isso, existem vários escritórios que são mais arrojados, mas a minha linha de atuação é o conservadorismo. Então, eu não posso oferecer para o cliente uma ferramenta que eu vou prejudicar a vida dele, que eu vou, né, trazer problema para ele. Então, se houver um passivo significativo que não tenha como fazer a recuperação, nós também vamos indicar, olha, você tem esse passivo aqui que efetivamente não daria para mexer. Mas é muito difícil você achar, porque os créditos acabam que pagando o passivo que ele tem. Então, às vezes, compensa ele resolver esse passivo com o crédito que ele deixou de aproveitar. Né? Então, isso traz muito benefício para a empresa. Uma empresa que tem um acompanhamento constante para fazer o planejamento, para estruturar as operações, dificilmente ela vai ter qualquer problema e ela vai ter uma economia tributária gigantesca. Gigantesca. Eu falo para todo mundo, para os empresários e para todos que me seguem, que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. Ignorância é você desconhecer algo sobre determinado assunto. Todos nós somos ignorantes em algo. A gente não sabe tudo de todas as coisas. Só que quando você é empresário, você não precisa saber especificamente sobre impostos ou sobre tributação, mas você precisa ter pessoas que auxiliam na sua jornada, auxiliam no seu caminho.
Então, se você tem uma pessoa como a Vanessa que vai olhar para o seu negócio, vai olhar os melhores caminhos, vai olhar a melhor otimização tributária, vai fazer um planejamento para você, por que você não entra em contato para ter clareza daquilo que você vai pagar? Porque senão você vai estar pagando um imposto muito mais caro do que você deveria. E aí vai estar jogando dinheiro praticamente fora, e isso não é legal para uma empresa, não sustenta uma empresa. Imagina o que você poderia estar fazendo com o dinheiro que sobra do imposto errado, por exemplo, que você está pagando. Ô, Johnny, e uma mentalidade de jogar dinheiro fora é falar assim, não, eu não quero fazer uma revisão tributária, eu não quero aproveitar isso porque vai vir fiscalização, eu vou ter problema com o fisco. E isso é uma mentalidade de se jogar dinheiro na lata do lixo, né? Total. Porque você está perdendo a chance de olhar a sua operação, de repente identificar um passivo para você resolver a tempo, porque o fisco aplica as multas pesadas, né? Você está tendo aquele tempo de fazer uma revisão e de optar se você vai querer utilizar ou não o crédito. E outra, o fisco ele já tem a clara evidência das suas operações. Há quanto tempo que uma nota fiscal é eletrônica? Ele sabe o que você está comprando, o que você está vendendo. Ele cruza tudo. Então, cruza absolutamente tudo. Então, essa ideia de que não vou mexer porque o fisco vai vir, é completamente equivocada e ignorante. É isso mesmo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o seu modelo mental. O que você acha que te trouxe até aqui em relação às suas habilidades ou às suas crenças? O que fez você sair de manicure, começar a trabalhar na área, levar em paralelo a manicure e ainda ter resultados? Como para a pessoa entender como que você pensa? Olha, Johnny, a minha mãe era uma pessoa de cabeça muito forte. Ela sempre foi assim um exemplo, muito corajosa, muito batalhadora. E eu acho que eu peguei isso dela, né? De ter coragem, de não ter medo. Tá com medo? Estufa o peito e vai com medo mesmo, né? Para trás, nem para dar impulso. Isso aí, nem então, pra dar impulso. A minha mentalidade é essa. Mas eu acho que tudo isso você tem que fazer com consistência, com disciplina. Não é rápido, demora. Não é assim, eu vou ficar... Não é fácil, difícil, mas é possível. É possível. Eu sou exemplo vivo de que é possível. Ninguém sai de manicure e chega advogada do dia para a noite, né? Assim, a minha história é uma história de mais de 20 anos na área jurídica. Então, eu não comecei ontem e estou aqui. Eu fui galgando, eu fui fazendo pós, eu fui estudando, eu fui procurando parceiros, eu fui me espelhando em quem para mim é exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça e não ter tanta pressa para as coisas. Porque às vezes a gente faz, você vê que fecha a porta, fecha a janela. Mas se você tem certeza do que você faz, você vai chegar. Não tem como sem você... pressa, sem pausa. Mas não pode parar. Não pode parar. O movimento faz parte, sempre. Não pode. Não deu certo aqui, tenta ali. Não deu certo lá, dá um pulinho na cerca, Não é? É isso aí. Você falou sobre ter outras pessoas próximas, modelar. Você está com a gente lá no Fire Club, que é o nosso clube, dentro da MLS, dentro da Liga, que tem o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, eu, você, a Carla, grandes empresários, nós somos sócios juntos ali. Por que você resolveu entrar no Fire Club? Qual foi a sua cabeça? Falar, preciso estar aqui. O que você gostou? Qual foi o ponto de decisão para você estar com a gente? O ponto foi Missão Empreendedor. E foi muito conteúdo. Foi um evento, né? Foi um evento em Barueri, voltado para empresários, né? O clima ali era sensacional, o pessoal super interessado em que cada um fazia, né? Para agregar valor ao negócio mesmo. Então foi uma troca de experiência bacana. Você e a Carla, como palestrantes, a energia de vocês é demais. Vocês têm um nível de astral que contagia. Né? E vocês colocam ali experiências concretas, exemplos do que dá certo, pessoas dando depoimento do que fez o Fire na vida. E comigo não foi diferente, Johnny. As experiências, as conexões, isso impactou efetivamente na minha vida, mudou a minha cabeça. Hoje meu escritório, meu sócio é meu marido. Então, não mudou só a minha cabeça. Está aqui hoje conosco. Está aqui, ele sempre acompanhando, prestigiando, me apoiando, né? Eu acho que
muito do que eu conquistei, quase tudo, né? Que eu conquistei hoje, minha família, a minha profissão, meus negócios, é por incentivo dele também, porque ele foi um dos principais incentivadores sempre. Sempre, eu lembro quando a gente estava lá no evento, falou assim, eu preciso falar com meu marido, eu vou falar com ele porque eu tomo decisão junto com ele. Isso aí. E aí deu tudo certo, hoje você está conosco. E a gente discute sempre todas as decisões, porque assim, a partir do momento que você, né, escolhe uma pessoa para viver ao seu lado, você tem que ceder, mas você tem que dividir as suas decisões também, não é só você mais, né? E aí nesse ambiente de FIRE que você espera mais conexões, mais negócios, mais aprendizado também, né? Muito. O Johnny mudou meu negócio, sabe? A gente tá, assim, com uma proposta muito bacana. As pessoas têm comentado que eu tô bastante ativa nas redes sociais. Mas não é só as redes sociais. O nosso negócio, o nosso escritório está sendo estruturado com uma equipe super bacana. Mudou todo o contexto, né? A gente está fazendo processos dentro do escritório, não processos contenciosos só, processos de trabalho, né, para ser um escritório organizado, para atender com rapidez, para dar soluções que impactem na vida das pessoas. As conexões que nós estamos fazendo com os sócios aqui é muito bacana. Às vezes, o que a pessoa faz não tem nada a ver com o nosso negócio e nem tem como compartilhar, mas agrega muito valor com a experiência que a gente vivencia com aquele outro sócio. Então, isso tem impactado demais na nossa vida profissional e pessoal. Muito legal o seu depoimento. Saiba que você é uma mentora ali no grupo também. Esse é o grande poder de um grupo forte. A gente sentar para aprender, a gente se levantar para ensinar, a gente ter o poder do many to many, ou seja, do mesmo jeito que eu posso aprender com você, eu posso ensinar, e você está lá com a gente. Você que é empresário também, que quer conhecer um pouco mais sobre o FIRE Club, você vai ter um QR Code aqui na tela, você pode escanear, tira uma fotinho ali, você vai cair no atendimento da nossa equipe, vão te passar todas as informações para você entender o que é estar ao lado de grandes empresários e poder melhorar o seu negócio, você como empresário, a sua família e também o seu time nesse ambiente de conexão, conteúdo e também muita diversão, porque o nosso trabalho é sério, é para ter resultado, mas não é porque é sério para ser chato. Então, isso é realmente o que a atmosfera FIRE Club traz para os empresários, para as empresárias. Van, hoje, que te motiva, ou seja, o que te motiva a ser melhor? O que faz com que você acorde todos os dias e fala, quero ser melhor, eu quero conquistar mais coisas, eu quero implantar novas soluções no meu negócio? O que te faz ser melhor? Eu acho que é o que a gente proporciona também para as pessoas, Johnny, né? A vontade de querer ser melhor, eu acho que eu sempre vou ter, né? Eu me desafio diariamente, então eu me desafio a acordar às 5 horas da manhã e ir para uma academia, eu me desafio a fazer uma pós-graduação, a finalizar um curso, entregar um trabalho bem feito. Então, eu acho que você tem que se desafiar e você pode ser uma pessoa melhor. Aquela pessoa que fala, eu já cheguei aonde eu queria, eu já sou uma pessoa maravilhosa, não tem muito sentido, né? A gente, ser humano, está aprendendo com as experiências da vida, está aprendendo a cada dia. E o objetivo principal é realmente aquilo que eu consegui impactar na minha vida, eu quero impactar na vida das pessoas também, né? E esse conhecimento que eu venho buscando a cada dia, eu tento compartilhar também, Johnny, nas entidades da cidade, nas entidades assistenciais e filantrópicas. Hoje eu faço parte de diretoria de uma entidade, participo ativamente no município de algumas causas sociais, de criança e adolescente, de autistas. Então, assim, não é só para a gente, não é só ganhar financeiramente, né? A gente tem que ganhar também aquele afago no coração, né? Sim. Porque muitas vezes o financeiro não traz tudo isso. E você fazendo uma coisa que vai impactar efetivamente na vida das pessoas, eu acho isso super importante também. Então, total, ou seja, transbordar na vida das pessoas. Transbordar na vida das pessoas. E você falou de jogar o jogo do progresso, né? Você tá quero estudar mais, quero treinar mais, quero inspirar mais. Eu imagino que muita gente se inspira em você, se inspira lá na região que vocês estão hoje, que vocês trabalham hoje com o Brasil todo, mas hoje também estão numa região
que é o interior, né? É interior de São Paulo, Itapira. Fica no Circuito das Águas, faz divisa com o sul de Minas. E a cidade maior ali na região é Campinas. Legal. Não, e Campinas é uma grande cidade que dá para fazer muito negócio. Vocês têm vários clientes lá, que eu sei. E parabéns por esse movimento. Obrigada. Ivan, onde que você quer chegar? Qual é a sua meta audaciosa? Qual o compromisso que você faz aqui nesse podcast? Porque o legal desse podcast é que você pode ver daqui a alguns anos, ver se esse compromisso foi realizado. Ô Johnny, olha, eu acho que eu consegui já tanta coisa que para mim o céu é o limite, entendeu? Não tem uma meta, eu vou chegar a 10 milhões, 100 milhões, bilionária. Eu acho que o céu é o limite. Eu acho que eu tenho que ter consistência na minha trajetória e as coisas vão acontecer porque eu quero que aconteça e eu trabalho para isso. Muito bom. Van, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no nosso podcast. Tem algum novo projeto que você tem em mente, que você está pensando em criar, ou alguma coisa que você queira dizer para os empresários que estão aqui e que queiram conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tudo que você faz de forma tão consistente, tem tantos clientes que estão contigo, já te acompanham e você gera soluções? Olha, Johnny, a gente está muito focada na parte de tecnologia tributária, né, de soluções tributárias para o cliente. E acho que é isso, é trabalhar para isso, estamos fazendo parceria e logo vem coisa nova. É isso aí, está sempre em movimento, né? Sempre em movimento. E também se no meio do caminho a gente, isso que a gente está desenvolvendo, vê que não é viável, vão ter outros negócios, porque as coisas vão se agregando a gente, né? Quando a gente tem boa vontade, é esforçado, não tem como dar errado. É isso aí. E pra gente finalizar, eu quero fazer um negócio diferente. Rafa, você me ajuda aqui no negócio? Coloca um banquinho aqui no meio. Eu queria chamar aqui o seu marido. Queria chamar seu marido aqui no podcast para que ele possa... Uma salva de palmas para ele. Qual o nome completo dele? Luiz Arnaldo. Luiz Arnaldo. Luiz Arnaldo Alves Lima Filho. Alves Lima Filho. Isso. Cara, o cara chegou tão bonito aqui nesse podcast que eu fiquei até sem graça. Vem aqui, Luiz Arnaldo. Senta aqui. Pode ser o microfone dela. É o meu aqui mesmo, Rafa. Fica tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem agora para finalizar esse podcast. Uma mensagem para a Vanessa, falando um pouquinho do que hoje vocês estão construindo juntos. Você que foi um apoiador desde o primeiro dia lá do Fire Club, garanto que hoje esse podcast também tem uma grande influência sua, de motivação, de apoio, e é muito legal ver a relação, vocês sempre estão juntos, né? Só que da próxima vez vocês não podem chegar tão bonitos assim, porque vocês vão fazer com que a gente tenha que ir para São Paulo para comprar novas roupas, né? Pelo amor de Deus. Deixa uma mensagem para a Van, ou esse momento que vocês estão juntos. Não, de fato, Johnny, a Vanessa é uma inspiração, né, para todos nós, principalmente para mim. Ela é todo o suporte pessoal, familiar, profissional. Eu acho que eu devo muito a ela, né? Eu tive um pai que era advogado, me deu suporte jurídico, né, de aprender muito com ele, mas perdi ele muito cedo. Mas a Vanessa sempre esteve do meu lado, né? Sempre me apoiando, me incentivando. E esse projeto nosso, né? Esse escritório, se deve muito a essa força que ela transborda, né? Que ela emana dela e que inspira muito as nossas decisões, né? Então, assim, está sendo uma trajetória muito bonita, muito legal, assim, e a família consistente, a família que a gente construiu, toda essa história, e acho que tem tudo para dar certo. E o melhor, né? Tá só começando. Uma salva de palmas pro Luiz! Meu irmão, obrigado pelo apoio, obrigado por estar próximo, obrigado por
estarem aqui com a gente. Foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Que vocês continuem brilhando e transbordando na vida de muitas pessoas. É só o começo. Contem conosco do Fire Club. Van, deixe seu recado final para sua câmera ali, ó. Deixa uma mensagem final, o que você quiser falar para quem está te ouvindo, para quem está começando da base, ou para quem já é advogado e muitas vezes não está encontrando um caminho para trazer mais prosperidade. Deixa uma mensagem final. Eu acho que você nunca tem que desistir dos seus desejos. Seja consistente, disciplinado, insista. Muitas vezes vão fechar portas, vão fechar janelas, mas é que algo maior está guardado para você. Então, não desista. E a importância de um advogado na vida das pessoas. Grandes coisas estão por vir. Não economize com o advogado nem com o contador. Faça a coisa certa, do jeito certo, desde o começo. E eu encerro esse podcast pedindo para você dar uma força pro canal, para você se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixe seu like. Vai lá, segue a Van, Vanessa Fuirini, Fuirini. Muito bem. Fuirini. Isso aí, qual que é o seu Tem Instagram, ô Luiz? Tenho também. Qual é? Luiz Arnaldo Filho, Luiz com Z. Luiz Arnaldo Filho, você vê esse casal bonito, incentivador, inspirador, e que eu finalizo agora esse podcast com muita energia. Vamos fazer um chama? Luiz? A gente começa aqui, ó. Eu vou falar 1, 2, 3, a gente chama, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, chama! Uma salva de palmas pra eles!